Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast dedicado à odontologia e às práticas que melhoram a saúde e o desempenho dos profissionais. Hoje vamos falar sobre um tema essencial e pouco discutido, que é a ergonomia na endodontia, com foco especial no uso de lupas e microscópios para a magnificação de outros procedimentos. Sabemos que a gente, profissionais da odontologia, especialmente os que atuam na endo, realizam trabalhos minuciosos, né? Muitas vezes com posturas inadequadas que podem levar às dores crônicas e até afastamentos profissionais. Por isso, o uso da magnificação melhora muito a precisão dos procedimentos. E também pode transformar a saúde ocupacional do dentista, né? Ao longo da nossa conversa, a gente convidou aqui o professor Ravel, que é especialista no assunto, né? Ele já é assíduo do uso das magnificações. A gente trouxe ele para a gente discutir um pouco sobre, sobre as práticas e os desafios, os benefícios e falar sobre o tema. E, a priori, a pergunta que eu queria fazer, além do que, né, vou apresentar os integrantes, né, que é a Mari e o Alisson. E a gente também vai ter as perguntas da Rafa e da Clara. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Ravel, era por que a ergonomia é tão importante na prática da endodontia? Primeiramente, prazer, pessoal. Feliz em ajudar aqui a todos, né? É um tema que eu gosto bastante. A primeira pergunta é a importância da magnificação na ergonomia, né? Eu acredito que a nossa profissão, ela é uma profissão que tem uma vida útil. Nosso corpo, ele não aguenta muitos anos. Vocês vão sentir isso nos primeiros 5, depois nos primeiros 10, depois 15. Eu tô entrando na com dos 15 já. Não, lhe interrompendo, né? Eu já senti nesse primeiro contato. Visto, a gente já O meu primeiro canal foi um superior, 2 canais, e a gente assim, ó, pra achar. Então, vocês vão sentir muito mais ainda, viu? Pior. Quando é só um paciente, é tranquilo. Quando são 6 na tarde, vocês vão sentir bastante, um pouquinho. Aí tem pilates, né? Pilates ajuda muito. Então, musculação, né? Musculação. Mas eu acho que a ergonomia, ela é um processo, na verdade, de autocuidado para você conseguir ter uma vida profissional mais duradoura. Você vê dentistas, se você for no dental e no horário aí mais ou menos de 2 da tarde, você vai ver os dentistas tudo assim, ó. Pescoço, eu sinto que há tipo uma negligência sobre esse assunto. As pessoas passam batido, não leva... Acho que a informação, antigamente, dificilmente tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Muita informação, muito mais facilidade. Você não via um dentista há 30, 40 anos atrás fazendo pilates preventivamente. E a gente vê, passa assim, até a gente que é graduando, a gente passa às vezes na clínica, a gente vê que os alunos estão com uma postura muito inadequada. Sim, não. E não é... É natural, né? A gente tá, principalmente a curva de aprendizagem, ela impede que nós tenhamos uma conduta totalmente ficar ereta durante todo o atendimento. Isso aqui já é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar a vida toda. A magnificação na ergonomia, ela é algo que eu particularmente acho que, graças a Deus, está ficando cada vez mais facilitado, democrático. Eu sou um usuário de magnificação desde a graduação. Na graduação, eu comprei minha primeira lupa. Eu comprei ela naquelas que, tipo, você... Não sei se vocês sabem, é uma que troca. São os vidros. eu tenho essa. Pois é, foi a minha primeira lupa. Eu lembro que eu usava ela, eu comprei ela no Mercado Livre, na época não tinha nem Shopee ou então AliExpress. E eu comprei no Mercado Livre, ela custava acho que tipo, R$150 na época. Porque ela você adapta os graus, os né? Aumentos. Os aumentos. Isso. Mas elas são meio limitadas. A vista duradouras cansam. E eu, até naquela época, já tinha uma doença chamada ceratocone. Não sei se vocês sabem o que é. A minha córnea, ela tem uma capacidade de deformação mais fácil do que uma córnea normal. Ela é muito fina. E a minha visão do olho direito, ela é muito comprometida. Eu, por exemplo, eu tenho um grau de 2 e pouco, 3 no direito e 0 ponto alguma coisa no esquerdo. É bem diferente, né? Bem diferente, por conta da ceratocone. E essa doença, ela tende a estagnar nos 30 anos. Como eu cheguei nos 30, aí ela chegou a estagnar e ela tende a manter. Existe até cirurgias que fazem para isso. Então, quando eu comecei a ficar assustado, né, pela graduação, tenho ceratocone, eu vou ficar cego, não vou trabalhar. Então, eu comecei a investir muito em estratégias que poderia melhorar, né? Prevenir, né? Acho que talvez uma perda precoce da profissão. Então, assim, a ergonomia me ajudou muito nesse trajeto. Aí, desde então, eu fui investindo em microscopia, outras lupas melhores.
E, Ravel, quais os principais problemas clínicos enfrentados que tu acha que os endodontistas que não utilizam magnificação pode estar enfrentando? É porque eu acho que assim, os problemas clínicos, o mais comum são as iatrogenias, né? Endodontia é uma área que ela é por si só difícil. Eu não sei como é que eu tenho tanto aluno de pós-graduação. Eu falo, velho, eu não sei como é que vocês conseguem gostar de uma área que ela é naturalmente bem difícil. Endodontia é uma área que exige muita concentração, muita paciência. A visualização é totalmente limitada, É muito diferente tato, de né? campos abertos como uma cirurgia, sei lá, uma ROF. Dentística também é bem magnificação, é porque uma boa dentística ela requer magnificação. Que é porque a gente- magnificação, isso. Se você tratar a As dentística facetas, como né? sem magnificação, você está fazendo dentística, na minha concepção, um pouco atrasada. Não é errada, mas atrasada. Tanto que eu discuto muito com o Neves também, que é um professor de dentística que fala magnificação também. E eu acho que a iatrogenia é no sentido de que você não conseguir ver o que está fazendo e nesse processo de um desgaste, de uma remoção de um instrumento ou algo do tipo, você acabar gerando uma perfuração, um desvio, que vai ser culpa do profissional pela falta de instrumental, né, de produção de trabalho que ele pode dar, porque ele não vai conseguir ver direito. Então, assim, eu recebo muito no consultório encaminhamentos de colegas que falam, Ravel, eu cheguei até aqui, eu não quis ir mais porque eu não estava vendo mais. Então, é o correto, né? Parar quando você não está conseguindo ter o controle. Mas, assim, muitas vezes isso não acontece. Tem colegas que mandam casos perfurados, pinos na hora de remover, desvios. Então, tudo isso faz parte de uma magnificação, tentar prevenir. Ela não faz por si só, fica até com ódio. Aí chega um encaminhamento, não, o dentista aqui me encaminhou porque disse que você tem microscópio e aí dá para fazer o microscópio. O microscópio não faz nada, ele só faz enxergar. É verdade. É uma área que a gente trabalha muito com a visão indireta também, né? Então dificulta muito a visualização. Eu né? acho que isso aí é uma curva de aprendizagem da visão indireta. Eu, por exemplo, hoje eu prefiro a visão indireta do que a direta, porque de tanto vocês fizerem com o tempo, naturalmente a visão indireta ela vai se tornar automática. Ela vai ser muito algo mais, difícil. tipo, como eu posso dizer, facilitada, porque até a sua ergonomia se torna mais fácil porque ela está indireta. Quando você está na visão direta, você faz o segundo molar inferior. Tenta conseguir ver, porque é difícil. Eu já treinei, Ravel, com o gente primeiro cai molar nisso. superior, tu quer o segundo. Um segundo molar inferior é um dente que eu acho muito difícil de fazer, porque você tem a dificuldade de inserção do instrumento e muitas vezes aquela parede lá não está muito destruída. Então, pra você fazer um acesso conservador, vai ser difícil. A abertura também dificulta bastante, né, bucal? Mas se tiver o paciente que tiver abertura, não dá para fazer muitas vezes. Pode fazer. Dando sequência nas perguntas, a gente queria te perguntar qual é a diferença mais evidente na qualidade do atendimento do endodontista que usa magnificação e o que não usa. É muito complicado dizer isso, porque eu conheço excelentes profissionais que trabalham sem magnificação e fazem um trabalho com excelência muito bom. Eu acho que isso depende muito do profissional, mas o fato é, o profissional que tiver a magnificação, ele vai ter uma maior facilidade de trabalho. Existem muitos estudos, eu tenho uma aula aqui na pós, que é só sobre magnificação, de mostrar como o nosso sistema nervoso ele funciona. Quando nós temos uma capacidade de visão limitada, todo o nosso sistema muscular ele é afetado. Como? Quando você está fazendo algo que você não está conseguindo entender direito, ver o que está acontecendo, o seu pescoço começa a ficar tensionado, a sua coluna começa a ficar tensionada, e quando você vê, você está fazendo o procedimento de forma muito mais desgastante e com mais dificuldade do que quando você está relaxado. Então, por isso que eu falo, porque tem que ter concentração e relaxar. Por quê? Porque se você estiver tenso, toda hora você vai ficar com aquela sensação de pânico, de eu estou fazendo aqui certo, será que eu estou perfurando? Então, quando você tem uma magnificação, você impede que toda essa região do sistema esquelético nosso fique tensionada e dificulte o processo de relaxamento. Até a nossa respiração. Tenta respirar tenso para tu ver como é difícil. Fica contraída a caixa, né? Você fica toda Aí fechada. quando você relaxa, você Mas trabalha com mais nervoso, tranquilidade. trava tudo, né? Não, mas isso é verdade. A Mas gente eu fica fiz umas agoniada. fotos do pessoal da pós atendendo e botei na aula. Eu falei, olha, vocês acham que vocês atendem reto? Não, o pessoal acha que eu atendo reto, tudo já quase no final. Aí você bate a foto, eu não estava totalmente assim, ó. Um canal fácil, ele estava totalmente assim, ó. Entrando no dente. Por quê? Porque naturalmente ele vai querendo ver mais. E como ele quer ver mais, ele tenta ficar mais próximo possível. E fica tensão, né? A gente sai Fica das clínicas com isso aquela aqui tudo. tensão, né? Isso não dá, pessoal. De uma rotina de Isso. consultório, diária,
Se eu tivesse isso, eu não durava nem 10 anos de profissão. Na endodontia, eu que só faço endodontia, eu não durava 10 anos de profissão. Porque você porque fica... a visão é muito micro, né? E você precisa ter uma macro para enxergar. E também tô falando da parte esquelética mesmo, do nossa musculatura. Esses mochos, hoje lá no consultório eu uso o mocho celo também, ajuda bastante, né? Pois não tá nem nas perguntas, mas é até uma curiosidade que eu ia ter, justamente desse, tu acha que faz diferença não ter o apoio da coluna, só as pernas? Eu sou menino da cidade, eu nunca fui muito cavalo, essas paradas não, sabe? Mas é muito interessante. A primeiro momento eu tive uma rejeição, eu não gostei, a minha mulher que na época investiu nessa parada, e eu tive uma certa rejeição. Sendo que com o tempo, o que o bacana do Mochicella faz é você impede de você tentar conseguir ficar assim. É porque fica a posição da perna, 127, né? O grau que fica. A base da, como se fosse assim, dessa parte aqui do côndilo, do fêmur, ele encaixa de uma forma que você fica exatamente como se fosse adaptado. Então, essa adaptação, ela impede que a posição curvada, ela se torna mais desconfortável do que a posição ereta. Então, e a angulação da perna também. É um negócio bem interessante. Você não consegue sair dessa... E tem outros mochos que eu tô até... Ou você senta da direita ou você não senta, né? Tem uns mochos novos que eu tô até para investir faz tempo, que ele tem um mocho-cela e tem como se fosse um braço articulado. É muito bom para quem faz endodontia. É uma espécie de mocho que você consegue encaixar o bracinho aqui, ó. Que ele fica na altura certa, na altura certa, e ele é movível, entendeu? Então você consegue, tipo assim, tá aqui, ó. Né? Você fica movendo ele, articulado. Desse aí eu não vi ainda não, viu, Ravel? Depois eu vou mandar para vocês, é bem legal. Carreta umas cadeiras da faculdade. Mas é que graduação não dá. Né? Graduação é selva. É selva. Aprender difícil, eu vou ficar fácil. Na sua experiência com a utilização desses instrumentos, como é que você acha que influencia na postura do profissional e na prevenção de lesões musculoesqueléticas? Eu acho que é essencial. Eu acho que você, com certeza, sem uma casuística específica, eu acho que você prolonga a vida profissional em pelo menos 5 a 10 anos. Então, se o dentista com 55, 60 estava aposentado, eu acredito que se hoje em dia nossa geração tiver um cuidado desde o começo da profissão, investindo em boas tecnologias, em boas capacidades de magnificação, você prolonga 10 anos de profissão. Acho que um cara com 70 anos trabalhando bem, trabalhando estável, trabalhando com saúde, para poder manter isso. Coisa que eu acho que você não vê hoje em dia. Se você pegar um dentista de 70 anos hoje, atualmente, ele com 70 anos atualmente, ele com certeza ele vai ter uma questão esquelética, uma questão muscular muito defasada. É aquele do carpo que tem, né? O carpo nem se fala. O carpo é uma coisa que a tecnologia já envolve outros tipos de tecnologia, por exemplo, mecanização, sistemas mecanizados, motores de implante, motores cirúrgicos. Eu, pelo menos, eu não consigo imaginar hoje em dia a nossa geração sofrendo muito com isso. A não ser que você já tenha uma predisposição. Hoje a gente tem mais acesso à informação também, né? E Então também fica mais fácil a gente prevenir desde o começo. E também Imagina ainda que está antes- muito atual, né? Assim, ela tá, teoricamente está acompanhando uma modernidade, né? Na endodontia, você fazer um canal antes, pessoal, vocês não são dessa geração, eu também peguei quase nada disso. Você precisava fazer pelo menos uns 30 limas para poder fazer um E canal. umas 4 sessões, né? E 4 sessões. Hoje em dia, com mecanizado, você 3, 4 limas, você mata um canal, entendeu? Então, assim, isso previne muito. Não dá para comparar, né? Falo pelo meu pai foi muito tempo para fazer um canal. Demorava muito. Cara, a tecnologia evoluiu bastante. Então, profissionalmente, quem está trabalhando hoje em dia vai viver uma realidade profissional completamente diferente. Professor, eu queria perguntar aqui assim, quais as vantagens o microscópio oferece em termos de ergonomia e na qualidade do trabalho. Pronto, eu até trouxe uma lupa aqui para tentar dar uma mostrada para vocês o que é a diferença do microscópio e da lupa. A lupa, ela é muito boa na questão de mobilidade. Por quê? Quando nós temos uma lupa, a gente vai ter o quê? Um aparelho fixo na nossa cabeça e que nós permitimos a capacidade de locomoção, lateralidade, visão lateral, tudo isso com mais facilidade. Então, ele é uma forma de magnificação em que nós temos aquela capacidade de, por exemplo, eu estou aqui num box do aluno na graduação e eu vou para o outro e sento e só faço mexer e dá certo. A microscopia, ela é uma curva de aprendizagem ainda maior, porque é o seguinte, diferente da lupa, o microscópio ele vai ser como se fosse um trambolho na sua frente. Ele vai ter um objeto que vai ter uma diferença não só pela distância focal, que todo microscópio existe um termo chamado distância focal,
Distância focal é uma distância que você precisa do ponta da lente até o paciente do dente, em que você, alguns microscópios, essa distância ela pode ser diminuída ou aumentada, e essa distância focal se resume que, se você não tiver com essa distância estabelecida, o objeto não vai ser focado. Então, a lente não consegue adquirir o foco se você não chegar nessa distância. Isso não está relacionado com aumentos, não. É somente a distância focal. A gente Então, via muito isso no laboratório, né? no Até laboratório, a gente conseguir focar o dente para ver. eu trazia muito para acessando. vocês aquele lá para vocês estarem dando uma olhada exatamente estabelecer essa comunicação. Então, o microscópio ele vai ser um anteparo muito grande na sua frente. É um objeto que ele vai permitir uma maior quantidade de lumens entrando, porque mesmo que você use, eu não tenho, a minha lupa não tem, mas tem muita lupa com fotóforo. Mas a quantidade de lumen que é emitido pelo microscópio é muito absurda. Chega a ser tão lumen, o meu microscópio, por exemplo, se eu usar uma resina e usar o lumen do microscópio na função máxima, ela pega presa. De tanta Chama. potência. Entendeu? Coisa que se a gente deixar a luz do refletor aqui não acontece, né? É. Então, Com mais tempo, né? a estratégia do microscópio ele vai ser um anteparo que você não tem como se mover muito. Então, você tem que se adaptar. Você tem que tanto adaptar a forma de trabalho, que dá visão direta, forma da visão com o objeto no meio, que também nós temos que nos adaptar com o objeto no meio. Não vou mentir que de vez em quando a gente faz isso. Olha de lado e mexe tudo. Mas o microscópio ele vai ser ainda mais um objeto em que você vai manter aquela postura reta e aquela distância bem grande do paciente. A minha lupa, por exemplo, ela tem uma distância focal de 40 centímetros. Então, para eu poder focar no paciente, eu tenho que ter, da ponta do meu olho até o paciente tem que ter 40 centímetros de distância, senão eu não consigo ver. Então, A lupa? A lupa. Mas a tua é porque foi feita, a tua é aquela feita sob medida, né? Ou, Não, ou não. a distância é padrão? Não, a minha, ela é uma lupa chamada TTL, não, flip. E a TTL são as que são feitas sob distância focal. A minha, ela tem a capacidade de mobilidade. Então, você mexe, abre, distancia, gira. Então, ela tem a capacidade de adequação. O que ela tem é uma distância focal fixa. Aqui, dentro de uma lupa, existe um tambor de lentes de vidro. À medida que você quer uma distância focal mais ampla, ou seja, se eu sou um cara alto, eu tenho 1,88, eu quero uma distância maior do paciente pela minha altura, então eu tenho que colocar o meu tambor de lentes mais o quê? Próximo aqui da lente. Ah, mas professor, então eu sou um cara pequeno, tenho 1,60, 1,50. Aí você vai colocar o tambor numa posição em que a distância, ao invés de ser 40 centímetros, vai para 15, 20 centímetros. Porque essa distância quer dizer o quê? É a distância que você vai conseguir do seu tronco permanecer ereto e você vai ter a distância de retinho do paciente. Porque senão, se eu botasse um paciente muito pequeno, uma dente muito pequena, usando minha lupa, vai ter que ficar assim, ó, focado no paciente. Aí já fica muito distante do paciente para poder trabalhar. Já força, né? Então é a distância ideal para cada pessoa. Isso aí é uma coisa que você, na compra do material, você vai ter que escolher pela sua altura. Ah, é, É legal. como se fosse de uso individual mesmo, né? Essa aqui ainda dá para adaptar, por exemplo, como eu falei, ela abre, mas tem uns que já fica com a lente presa na própria lente. É, tem uns que são bem individual mesmo, né? Feitos sob medida. Eu não gosto muito porque eu acho que é muito limitado ali. Você fica, se você quiser vender um dia, passar para frente, dá para alguém. Tem isso mesmo. Não tem como, né? Tem que ser alguém da mesma altura. É difícil. Procurar uma Difícil, pessoa alta. o Ravel é alto. Eu tô aqui, ó. Eu com. E aí, tem mais uma? Tem. Na sua experiência, quais ajustes posturais o senhor indicaria para um profissional adotar para evitar lesões? Cara, eu sou meio irresponsável em relação a isso, sabe? Eu não sou um cara muito rigoroso, não, mas Sinceridade. eu já fiz pilates uma época, parei quando eu tava, tem uma época que eu tava bem ruim, aí eu fiz o pilates, melhorou absurdamente. Eu acho que, assim, o pilates é uma atividade essencial. A gente tem muito aquele julgamento que, pilates é coisa de idoso. Meus pais, por exemplo, fazem pilates, né? Então, assim, eu julgava, tipo, há 5 anos atrás, eu falava, coisa de velho, mas realmente é muito incrível como o pilates evolui. E se você não pode, por exemplo, estou financeiramente mais apertado agora, o pilates é uns R$300, né, por mês. Porque uma tem grana. o Pilates Mas tem e tem o academia que RPG, inclui, né? né? Tem a que fala, a que trata não da sei. posição postural. Eu não sei, eu Não sei sei se que o tem pilates, diferença. mesmo aquela que você faz personalizada, você vai dentro das máquinas, fica fazendo as paradas, alongamento e tudo. Mas se você não pode fazer um pilates, o que eu acho ideal é, entre atendimentos, fazer sempre um alongamento muito bem trabalhado. Alongar bem, tentar fazer movimentos de estiramentos para você conseguir manter aquela capacidade da musculatura adaptada. Senão,
você vai ficar cada vez mais encurtado. Eu toda vida que eu de vez em quando, uma vez por mês, eu vou no osteopata. E ela fala, pô, tu tá indo cortado pra caramba hoje. Então, assim, por quê? Porque é a profissão, os esportes. Eu vou jogar tênis, por exemplo, eu não alongo. Aí, de vez em quando, acordo no outro dia todo quebrado. Por quê? Porque não alonguei. E tu não malha, né? Não faz musculação, né? Faz musculação, mas geral, que 2 vezes por semana, 3 vezes por Tem que semana. Só pra alongar, dizer né? que Depois não ele tem um vai, né? estiramento no músculo, aí ele Pois é, Bate na sua clínica foto, chorando. Bate sua foto, tá pago. sapato, pronto. Dando sequência às perguntas, como você vê na odontologia o uso da magnificação e como pode reduzir o cansaço visual e muscular? E ela impacta na produtividade do dentista? É como eu estava falando, tem muitos estudos na área médica, neural, principalmente, que quando você está com a vista cansada, toda a sua carga, tanto esquelética como muscular, ela fica sobrecarregada de forma indireta. Não que você induz isso pensando nisso, mas acontece de forma indireta. Então, quando nós temos uma magnificação, nós naturalmente relaxamos de forma indireta essa parte muscular. Então, a gente pensa que não, mas eu, por exemplo, depois que eu comecei a realmente, de fato, usar a lupa na faculdade, acho que eu passei o quê? 1 ano e meio, 2 anos sem lupa. Eu usava microscópio no consultório, mas eu não tinha uma lupa legal, assim, bacana, de uso diário. Aí eu comprei a lupa para usar para a faculdade, porque eu estava chegando em casa, vocês sabem, a logística, o professor quando está na fica muito faculdade, cansado, né? ele senta aqui mais ou menos uns 13, 14 casos por turno, né? Manhã e noite. Então, são 13, 14 casos que eu tenho que sentar, raciocinar o que, é que eu tenho que falar para o aluno, e dizer o que é que ele tem que fazer e pensar. Então, para eu fazer isso, toda a vida entre um paciente e outro, eu gastava o quê? Aquele cansaço visual. Com a lupa, o que acontece? Eu preveni muito esse cansaço visual. Eu chegava em casa antes exausto mentalmente porque a minha vista estava cansada e, consequentemente, reverberava no meu questão esquelética muscular. Hoje em dia, a minha qualidade de trabalho é absurda. Tanto que eu até brinco. Depois que vocês forem ver, acho que foi, eu não estou dizendo que eu estou virando moda, mas os meninos todos hoje em tudo, a maioria das pessoas Diego estão usando. Neves O usa. Neves usa, o Danielzinho usa, o Martins usa. Tem vários, é porque eu não estou lembrando de cabeça, mas tem várias pessoas que começaram a adquirir às vezes já tinha o material, mas não usava porque achava. Até porque a adaptação a princípio é estranha, né? E a gente não valoriza, assim, graduação é um negócio bem pegado. Então, assim, tem gente que pega assim, vai só dar uma orientação e ir embora. Se a gente não sentar e fizer toda aquela clareada pro aluno, ele não evolui e também o paciente vai passar o quê? 5, 6 sessões para fazer um canal. E, Ravel, mas tem diferença do cansaço visual da lupa e o microscópio? Não, o cansaço visual Não, mesmo. aí é muito difícil. Por exemplo, o microscópio, hoje em dia eu tenho um microscópio no consultório, mas eu não vou mentir, eu uso muito mais para questão de documentação. Porque no microscópio ele tem um sistema, como se fosse, de magnificação, de luz e tudo. E dentro desse meu microscópio ele tem como se fosse um sistema integrado de fotos. É como se fosse uma câmera embutida dentro do microscópio em que eu pego aquela imagem que eu estou vendo, ela vai para aquela câmera e eu consigo tirar fotos, deixar arquivado para pacientes, para aulas e tudo, sabe? Entendi. Então, assim, a magnificação que eu uso no microscópio hoje em dia, ela é entre 6... Eu não uso mais 6, não. Eu uso basicamente o 10. E na lupa, por exemplo, eu só tenho... Minha lupa é de 4 vezes. Então, eu tenho uma lacuna grande. Mas eu não vou mentir. 4 vezes já é uma coisa que já É muita coisa. ajuda bastante para quem não tem nada de magnificação. Eu, por exemplo, eu faço 10 no microscópio porque as fotos em 10, elas ficam show de bola. Né? Existe alguma diferença na curva de aprendizado entre uso de lupa e uso de microscópio no quesito ergonomia? Não, eu acho que não cabe, não. Porque não é que não fosse benéfico. Benéfico ia ser, mas eu acho que vocês, naturalmente, na graduação, têm a curva de aprendizagem do procedimento. E endodontia é uma área que, por si só, como eu falei, é bem difícil. Então, são vários instrumentais, a visão, você se concentrar para entender ou fazer o procedimento. E ao mesmo tempo que está fazendo tudo isso, aprender a usar a medicação, eu acho que são curvas de aprendizagem em momentos diferentes. Vocês, naturalmente, eu acho que é uma pós-graduação, o aluno ele tem que ter, meio que é obrigatório, alguma magnificação. Seja uma mais baratinha, de R$200. Meus alunos da pós, a nova turma agora, todos eles estão comprando uma da Shopee, que é R$150. Bem bacana. Eu tenho essa também. Bem bacana. É aquela dos laboratórios, né? Bem bacana, funciona legal. O que o meu amigo falou uma vez que ele é oftalmo, ele perguntei com ele com medo, né, cara? Essas lupas aqui, cara. Essas lupas, muitas vezes, a questão é porque elas não são feitas de vidro, né? A lente tem resina na descomposição.
dependendo do caso da produção da manufatura, pode ser que a longo prazo você pode desenvolver uma visão dupla. E visão dupla na nossa profissão é um negócio que acaba a profissão. Visão dupla, para quem não entende o que é como se eu estivesse vendo aqui, eu estou vendo só um objeto, um microfone. Se eu tiver uma visão, começo a desenvolver uma visão dupla, se eu fechar um olho aqui ou o outro, eu consigo ver como se fosse um microfone duplicado. Não exatamente igual, mas uma espécie de É tipo como se tivesse um vulto, né? um vulto, exato. Então, a longo prazo, eu não indico. Eu falo, pô, o aluno está começando a vir agora, quer investir numa lupa dessa? Vai, total, com força. Mas lupa realmente é caro. Então, uma lupa boa, você vai começar a gastar a partir de uns 9, 10 mil reais. Tem Então, assim, que eu juntar, entendo, pois tem é. que sofrer um pouquinho e juntar um dinheirinho, Mas né? pro começo essa funciona, né? Tipo, a gente não precisa Sim. passar o ré, né? Tipo, por agora. Não, Tipo, com tipo, a gente certeza. começa com uma turma de pós, entendeu? Com certeza, gente você pode compra, iniciar utiliza por e essa. depois melhora. Depois de Verdade. 5 anos de formado, ou então 4 anos de formado, e trabalhando já como odontista, aí você vai parcelando. Hoje em dia, esses bichos são parcelados e eu paguei a mim 18 vezes. É muito tempo, né? E dando continuidade às nossas perguntas, que dica você daria para profissionais que estão começando a utilizar tanto a lupa quanto o microscópio na endodontia? Eu acho que, primeiro, treinar bem o procedimento que você está destinado a fazer de forma sem magnificação. Porque o que acontece? Eu brinco muito que, antes de usar magnificação, eu trabalhei muito sem magnificação, só com óculos, isso, né, quando eu não usava óculos, sem óculos, e eu percebia que, quando eu estava trabalhando, eu achava que eu estava arrasando, que eu estava fazendo um canal bem limpinho. E quando você começar a usar alguma magnificação, você vai perceber o quanto sujo era o seu trabalho. Não que ele era mal feito, mas o quanto de restos de resíduo que poderia debris, restos de possíveis infecções possam ter ficado no canal porque deixou passar. Então, assim, eu acho que o segredo é aprender a fazer o procedimento em questão que você tem interesse em seguir na área, seja endodontia, cirurgia, pério, implante, prótese, dentística. Você vai seguir sempre, aprender bem o procedimento de forma sem magnificação e, após isso, você começar a naturalmente entrar numa magnificação e fazer essa curva de aprendizagem. Por exemplo, eu primeiro investi no microscópio do que a lupa. Eu acho que o correto é você primeiro iniciar por uma magnificação menor, que é a lupa, para depois ir você para o microscópio. Não seria assim uma coisa primordial, né? Ir logo assim para a lupa, né? Não, acho que não. Acho até porque não rende. Não tem como você ser um excelente profissional sem ter prática clínica. A prática clínica é soberana. Então, para você ser um bom professor, na minha concepção, se for um professor de área clínica, você tem que ter feito aquilo muitas vezes antes de ensinar o aluno. Então, você tem que ser aquele cara que tenha aquela rotina diária, que tenha um tempo de profissão de fazer somente aquilo durante muito tempo. Que aí você naturalmente vai engrossar os coros, você vai desenvolver uma noção clínica e depois você vai investir numa magnificação para você refinar aquele trabalho. Tem que ter toda a bagagem do consultório para dizer o que é que só funciona na teoria e o que é que funciona na teoria e na prática. É, até lá os dois, né? Mas o ideal é que você seja, por exemplo, um professor completo, que você tenha um conhecimento teórico e a partir desse conhecimento teórico você aplique na prática, porque muitas vezes a pessoa acaba separando os dois, entendeu? Fica naquele negócio de limitação, porque não tem ainda o desenvolvimento clínico e aí acaba se limitando profissionalmente porque não teve aquele tempo de se matar, trabalhando em vários casos. Por isso que eu brinco muito com os alunos. Eu olho, vocês se formaram, cara, vai trabalhar, vai ser explorado mesmo, vai se matar em clínica popular, em plano, porque esses 2 anos que tu tira fazendo isso, vai ser uma evolução absurda na tua vida profissional no futuro que tu não vai se arrepender. Momentaneamente tu vai ficar puto, porque tu vai ganhar pouco, tu vai ficar insatisfeito, mas... Avisar. É verdade. E para finalizar, você acredita que investir em equipamentos de magnificação pode ou não, né, dar longevidade na carreira do dentista? E por quê? Com certeza, não é que eu acho, né? Eu acho que já é uma coisa que já está sedimentada, tem até muitos artigos comentando sobre esse assunto, que você não tem hoje em dia como você ser um dentista em 2025 e em alguma hora você não adentrar em alguma forma de magnificação. Porque, mas eu tenho 50 anos e eu enxergo muito bem. Tudo bem, você pode enxergar muito bem, mas você não vai ter a qualidade de trabalho que você vai dar para o paciente se você tiver alguma forma de magnificação. Não estou dizendo que você tem que ter um microscópio, mas alguma forma de magnificação você tem que ter. Por exemplo, eu tenho colegas que são endodontistas e as fotos mais lindas deles são feitas com câmeras, por exemplo. Ele faz a forma dele ele trabalha clinicamente,
Mas ele sempre, durante o trabalho dele, vai fazendo várias fotos com lentes macros. Não sei se vocês têm noção do que é isso. Pronto, existem diversos tipos de lente. E a lente macro, ela tem a capacidade de você ter um aumento e uma qualidade daquela imagem muito grande. Então, assim, quando você trabalha com a lente macro, você tem como se fosse uma espécie de microscópio na câmera que vai dar aquela imagem estagnada na foto. Captação de E detalhes. no caso, aí no microscópio já fazia isso, né? Não precisaria estar batendo essa foto, é isso? A câmera do microscópio, por estar embutida dentro dele, ela vai ser uma câmera mais simples. Então, se eu pego uma foto não minha, eu pego uma foto do Neves com a câmera. A minha foto no microscópio, ela vai ter uma área menor do que a da área do Neves. Porque Entendi. como se fosse assim, aquele número que tem na câmera, 100 por 20, 100 por 200, é como se fosse a capacidade de tamanho da imagem que vai ser adquirida. Então, a imagem do microscópio ela é mais limitada para aquela região ali. Se eu quero ver um canal específico lá na parte no texto apical, eu consigo ver com o microscópio. Mas se eu quero ver uma qualidade de imagem, uma clareza, uma perfeição de detalhes, e uma imagem maior, a imagem é com a câmera. Inclusive eu andei dando uma olhada nos artigos, né, que a gente vai agregar ao nosso trabalho, e realmente os estudos todos comprovaram que o uso de magnificação realmente melhora a postura ao longo do tempo. Até estudos com estudantes, pós-graduação foram feitos. Alunos que fizeram não atendimento com magnificação, uns só com lupas, outros só com microscópio. Aí tem estudo que não mostra a diferença entre lupa e microscópio no atendimento, né? Mas questão postural com certeza influencia. E vocês têm a facilidade hoje de estar barateado, né? Tipo, hoje em dia eu acho que você consegue comprar um microscópio usado por 12, 13 mil reais. Nada que passa lá não resolve. Nada que parcelado não resolve, né? O cartão que lute, o limite. E outra coisa, é uma coisa que não é um aparelho que, tipo assim, você compra e tem que ficar atualizando. Por exemplo, tem um amigo meu oftalmo que usa microscópio que o pai usava há 20 anos, 30 anos atrás e ainda funciona, entendeu? A longevidade, né? É um material que se você fizer Dura a muito manutenção, é tudo tranquilo. No máximo que queima um LED, aí você troca só um LED, que é barato. Pois, gente, encerramos nosso episódio hoje reforçando que a ergonomia na endodontia, não só na endodontia, mas também como na odontologia e todas as outras áreas, é um fator crucial para a saúde e o sucesso do profissional, né? A escolha do uso das lupas e do microscópio são aliados poderosos para melhorar a postura e reduzir os riscos de lesões e garantir um tratamento mais preciso e eficaz. Agradecer aqui a parceria, a presença do professor Ravel, né? Meninos, E a obrigado. todos. E até o próximo episódio. Até Tchau, mais. tchau.